Quem participou vai ter alguma nota assim ou não? Algum ponto ou não? Quem participou de quê, Jason? Das aulas direto, né? Quem participou mais das aulas? Porque tem pessoas que não participam da aula, né? Na minha matéria, eu sempre coloco uma T que é de participação. E aí tem umas notas diferenciadas, porque quem participa de tudo tem uma nota maior, quem participa mais ou menos e quem não participou é zero, Não, certo? não, tranquilo, professora. Na minha T, eu faço geralmente 3 atividades, tá? Uma é de participação e duas é atividades que vocês resolvem. Que eu já passei algumas, né? Esse módulo, Uhum. essa Não, tá unidade certo. agora. Tá certo, é só para perguntar, professora. Viu? Não é, Professora, só é uma porque tem perguntinha. professor que não coloca, né? Eu tô dizendo assim que eu coloco. Oi. Como é que eu faço para ver o meu CIEP? Eita, o CIEP tem que ver com o pessoal da secretaria. Eu não sei orientar a questão do CIEP. Eu Eles sei estão que lá, tem. eles estão na parte de que horas, da tarde? Se eu não me engano, o Antônio chega de 5 horas e tá saindo de 7, porque tá fechado. Uhum. Ele tá ficando até 7. Aí lá e resolve. É, Tá eu acho que certo. ele sabe orientar. Ou posso falar com o Jane Clay também de manhã. Pessoal, olha, eu vim hoje de novo para o GeoGebra, mas para ver uma coisinha diferente, tá? A gente já viu, acho que semestre passado, um pouco de função, não lembrar o certo, vamos lembrar aqui agora. Por exemplo, existem algumas equações que nós associamos os valores de x com os valores de y, até porque estamos aqui lidando com eixo de x e eixo de y. E, no caso, descrevem algum desenho no gráfico. Por exemplo, quando eu escrevo y é igual a 2x mais 1, essa função, ela me reporta a uma equação do primeiro grau, porque eu tenho 2x mais 1, tá? Que não tem expoente para o x, então seria uma equação do primeiro grau. E toda equação do primeiro grau, no caso, ela me descreve uma reta, tá? Se eu colocar também y é igual a 5x, pronto. Deixa eu até mudar a cor aqui dessa reta. Configurações. Cor. Aí ele mudou a cor do eixo. Espera um pouquinho, deixa eu clicar aqui na reta. Cor. Vou colocar verde. Pronto. Então, veja, eu tenho uma reta aqui em preto, que é essa reta F, que é y igual a 2x mais 1. Eu tenho essa reta G, 5x. O que eu estou querendo ver aqui? Que essas equações, essas funções, elas vão me desenhar retas, tá? Se eu tiver, por exemplo, y igual a 10, é só um número. Eita, 10 foi muito, porque tá lá em cima. Deixa eu colocar menos, vou colocar 4. Pronto. Então, 4 tá aqui, ó, passando pelo 4. Quando eu tenho um valor com x, mais um outro valor, menos um outro valor, digamos que eu tenha aqui y igual a x menos 3. Veja, é outra reta. Deixa eu mudar a cor dela aqui. Eu vou mudar a cor que fica mais fácil de vocês observarem qual é, tá? Porque se eu deixar tudo da mesma cor, vai ficar meio complicado. Ó, veja. Então, essa aqui é a pretinha, tá? Essa verde, essa é a laranja e essa é a azul. Toda função que me descreve retas, elas são funções do primeiro grau, tá? Eu vou escrever isso aqui. Eu só estou dando a vocês uma noção de função. E no caso, para vocês se prepararem em termos de prova, eu só vou perguntar que tipo de função é, tá? Só para identificar tipo de função. Aqui, no caso, eu tenho uma função de primeiro grau.
também conhecida como função afim, tá? E aí ela normalmente é y igual a x mais b, que é a função que a gente estava trabalhando lá. Lembra que eu disse para vocês que a gente estava vendo coeficiente angular e coeficiente linear. Então, isso aqui não é novo para vocês, não, tá? Que é essa partezinha que a gente estava vendo de função linear e... Deixa eu abrir de novo, que eu quero continuar escrevendo. Então, a observação que eu quero colocar aqui é que toda função desse tipo descreve uma reta, tá? Toda função do primeiro grau, ou toda função afim, ela vai descrever uma reta, ponto. Então, essa é a característica principal que eu quero que vocês vejam. Por que eu estava mostrando esse tipo de coisa para vocês? Y igual a x mais b, ou y igual a mx mais b, quando a gente trabalhou lá a geometria analítica, na questão do coeficiente angular, coeficiente linear. Porque essa função tem a ver com reta, e nós estávamos fazendo estudo da reta, tá certo? Então, está relacionado uma coisa com a outra. Vou tirar o printzinho aqui. Não tô colocando hoje no WhatsApp, porque, gente, eu tô com um problema sério no meu celular. Hoje, quase que eu passei 1 hora deletando fotos, porque meu celular nem tava abrindo a galeria mais, nem tava abrindo o WhatsApp. Até demorei uma meia hora para conseguir entrar numa reunião, porque eu não tava conseguindo entrar no WhatsApp para pegar o link da reunião. Então, assim, aí por isso que eu não tô colocando os prints, tá? Vou colocar no Classroom, como eu já coloquei hoje de ontem, certinho? Então, isso aqui é a função do primeiro grau. Vou abrir outra janelinha aqui para trabalhar o GeoGebra, porque eu não quero apagar ali. GeoGebra. Eu não quero apagar essa tela. Até porque nossa aula passa bem rapidinho, eu quero voltar lá, tá? Deixa eu ver se é nesse mesmo. Não era esse. Esse. Pronto. Aí, a primeiro grau, ela sempre descreve uma reta. Aí, vamos para outro tipo aqui. A gente geralmente estuda a equação do primeiro grau, depois a gente passa para a equação do segundo grau, tá? E aí, a equação do segundo grau, ela é conhecida porque ela tem um expoente 2 para o x. Então, digamos que eu tenho lá y igual a x ao quadrado menos 2x mais... Eu vou colocar 3. Olha só, ela me fez uma parábola. Deixa eu mudar aqui a corzinha dessa parábola. Pronto, vermelhinho, rosinha. Vamos supor que eu tenho uma outra função aqui, y igual a x ao quadrado. Pronto, ela me descreveu uma outra parábola. Deixa eu colocar essa aqui. Deixa eu escolher mais cores. Vou colocar um verdinho. Eu posso ter y igual a x ao quadrado menos 16. Eita, número grande, espera um pouquinho. Menos 9. Professora, é geometria analítica essa, é? Não, aqui a gente já está em funções, só que aí eu citei lá porque dentro de geometria analítica a gente estuda a equação da reta, né? Que tem tudo a ver com aquela outra que eu estava mostrando para vocês, certo? Aqui, o que eu estou mostrando para vocês? Essas retas aqui, aliás, aqui não é reta mais, aqui são parábolas, tá? Então,
toda função tem expoente 2, aí no caso é a função quadrática. Deixa eu escrever aqui. Então, toda função, aqui, função do segundo grau, ou também, vou colocar assim, também conhecida como função quadrática, vou colocar o F maiúsculo e o Q maiúsculo. No caso, envolve uma equação do segundo grau. Certo? Então, ela é do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Os coeficientes aqui, no caso, vão ser a, b e c. Não estou entrando em muitos detalhes, tá, gente? Então, toda equação desse tipo descreve uma parábola. Certo, gente? Vocês precisam guardar esta informação aqui que eu estou colocando para vocês. Qual é a informação principal do que eu estou colocando aqui? Deixa eu dar um espaço aqui. Deixa eu ver se ficou melhor. Ficou. Então, toda equação desse tipo descreve uma parábola. Aqui, no caso, não é equação. Deixa eu só... Função. Toda função desse tipo descreve uma parábola, certo? Que é esse desenho aqui. Qual a característica da parábola? Ela tem um eixo aqui de simetria. Deixa eu desenhar aqui uma reta. Deixa eu ver aqui. Segmento com comprimento, vetor. Eu não sei se eu consigo fazer aqui uma reta que caminhe. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Não, eu preciso fazer isso aqui. Reta paralela. Ó, eu tenho aqui Y, aí eu quero, ó, tá vendo? Olha aqui, o eixo dessa, deixa eu mudar aqui a cor dessa reta. Vou colocar nela um vermelho, para destacar bem. Veja, quando eu coloco aqui, veja que o desenho que está do lado aqui direito, em relação a essa parte de baixo, o eixo, é igual o desenho que está do outro lado. É como se fosse um eixo de simetria. Ele abre igualzinho, com minha mão aqui, ó, igual um lado e outro. Se eu for para essa verdinha também, porque ela está aqui no meio, olha essa rosinha, ficaria aqui, ó. Se você olhar, um lado dela está igual ao outro. Então, toda função quadrática, ela tem essa característica, ela tem essa eixo de simetria. Tipo, eu jogo um lápis, o que eu posso... Deixa eu ver aqui uma coisa. Seria mais no sentido de uma bola. Num estádio de futebol, quando o jogador, ele joga a bola, ele chuta a bola para o alto, geralmente ele descreve uma curva que ela vai subir. Vocês devem ter visto isso em física, tá? Movimento retilíneo, alguma coisa assim. E aí ela vai subir, 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 e do mesmo jeito que ela sobe, ela vai descer. Então, ela mantém uma curvatura, tá? Então, isso a gente chama de parábola, certinho? Então, ela está descrevendo uma parábola. Isso aqui é uma reta paralela que eu fiz em relação ao eixo de Y. Deixei ela aqui fixa no final, tá? Que eu só usei ela para demonstrar. Já tirei print disso aqui também para colocar para vocês. Eu vou voltar aqui, ó. Lembra? A função do primeiro grau, ela tem uma equação que parece, no caso, com uma equação do primeiro grau, e ela sempre vai descrever retas, tá? Sempre o gráfico vai ser uma reta. A função quadrática, ela vai sempre escrever uma parábola, tá? Vamos para um outro tipo agora. E, de novo, GeoGebra. Professora, eu encontrei sua aula gravada.
Achou? Que legal. Aí a gente vai ver, então. Deu uma queda na Pronto. internet aqui, eu aproveitei e fui olhar nos meus dados móveis. Certo. Aí já mandei para a senhora no WhatsApp, não sei se vai abrir. Tô tentando mandar. Eu vou ver. Eu acho que você tem que mandar para mim pelo e-mail e para me autorizar, como se eu tivesse. É como se eu tivesse sem autorização para baixá-la, entendeu? Eu recebi no meu e-mail institucional, entendeu? Só que eu não consigo baixar, o problema é esse. É como se você se precisasse liberar para mim. Entendi. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai ver uma função de outro tipo. Essa função que eu vou mostrar aqui para vocês, ela tem muito a ver com o que está acontecendo em relação ao coronavírus, tá? Ó, tipo 2 elevado a x. Veja, uma parábola. O que acontece em relação ao vírus? Deixa eu mover aqui. O que acontece em relação ao vírus? Ele começa pouquinho e de repente ele vai subindo e ele vai ganhando uma proporção e ele vai chegando a números exorbitantes, tá, gente? Então, isso é a característica de uma função exponencial. Ela é uma curva, tá? Que geralmente ela não ultrapassa o eixo de x, então ela tá aqui e ela geralmente passa no ponto 0,1. Então, normalmente, lógico que tem variações da função, certo? Mas ela sempre é uma curva. Deixa eu colocar uma variaçãozinha aqui dela. 3, deixa eu colocar elevado a x, mais 3, vamos colocar, tipo, no expoente. Vejam que aqui, como tem x mais 3, ela já meio que saiu lá da configuração normal, tá? Mas ela continua sendo uma curva. Se eu tiver y é igual a 2 elevado a x menos 1. Ó, ela já foi para baixo. Por quê? Porque esse menos 1, ele está depois do 2x. É como eu tenho a equação lá 2 elevado a x, só que aí eu subtraí 1. Então, de todos os pontos, desceu 1. Mas veja que continua sendo uma curva, tá? Ela pode estar para outro lado? Pode, se o expoente for um número menor que 1. Deixa eu escrever aqui, por exemplo... Aliás, se essa base estiver entre 0 e 1. Se eu tiver, por exemplo, y igual a 3,5 elevado a x. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aí que eu tava querendo fazer 7 sobre 2. Ah, não, porque 7 sobre 2 ela vai continuar assim. Por quê? É um número maior que 1. Eu quero um número entre 0 e 1. Então, eu tenho que escrever, por exemplo, 3 sobre 4, que vai dar 0,75. É que eu não tô querendo fazer fração aqui, tá, gente? Por isso que eu tô dividindo. Então... Bem, 0,75 era para ter ido. Eu acho que é porque no GeoGebra não aceita assim número com vírgula. Agora, eu vou tentar fazer fração. Espero que dê certo. Ah, deu certinho. Então, deixa. Vai dar certo. Agora. É porque eu não estava acertando o comando aqui, gente. Vejam que essa ficou ao contrário, tá? Por quê? Porque essa base é menor que 1. Mas vejam que ela mantém a característica de ser o que, gente? Uma curva. E geralmente está acima do eixo de x, ou se houver uma variação da função para baixo. Esse tipo de função a gente chama de função exponencial, tá? Texto. Ó, função exponencial. Ela traz o x no expoente da equação, tá? Então, fica y é igual a tipo elevado a x.
É porque aqui eu não tenho. Vou colocar isso. Deixa eu ver se eu pego uma forma látex aqui. A elevado a x. Não, não foi. Eu vou colocar assim, tá? A elevado a x. E aí, no caso, é toda função desse tipo descreve uma curva de que mostra um aumento ou declínio muito elevado. Pronto. Vou mostrar só esses 3 tipos, tá? Esses 3 tipos de função que eu vou estar, no caso, colocando algumas questões para vocês fazerem, para só identificar, tá? Então, vou voltar aqui, ó. Função do primeiro grau descreve retas. Função do segundo grau descreve parábolas. E função exponencial descreve curvas que mostram aumentos bem elevados ou diminuições, ou seja, declínio bem elevado também, certinho? E no caso, geralmente, ele corta o eixo de y. Deixa eu escrever mais isso aqui. Geralmente, está acima do eixo de x e corta o eixo de y, tá? Geralmente acontece isso. Porque aqui não tá dando para ver onde corta, gente, mas lá em cima vai cortar. Deixa eu só movimentar para vocês verem, ó. Eu consigo fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tocou aqui. Aqui ele tá tocando o eixo de y. Então, ele sempre vai tocar o eixo de y em algum ponto, tá? Então, essas são as características dessas funções. Eu tô dando isso hoje para não deixar para da semana que vem, porque a gente não sabe o que acontece. Eu tô só finalizando o conteúdo com vocês, certinho? Então, hoje vai ser só isso. Semana que vem, provavelmente, eu vou estar colocando alguma atividade lá para vocês, certo? Então, eu vou fazer a chamada agora. Que nossa aula acaba rápido, né? Vocês já estão acostumados, porque é só uma aula, né? E por conta da pandemia, o horário já foi feito separado, porque seria uma aula presencial num dia, né? Outra aula online no outro dia. Então, hoje, quarto Proeja. Vamos ver vocês. João entendeu? Os demais entenderam? Entendeu? Mais ou menos. Pronto. Veja, vocês têm que guardar essas informações básicas, tá? Eu só estou mostrando diferenças entre essas funções, somente isso, tá? Não tem cálculo, não tem nada para vocês fazerem. É só lembrar que a função do primeiro grau, ela tem essa formatação, que é o que a gente está trabalhando em geometria analítica, e ela vai sempre descrever reta. Ela pode aparecer completa ou incompleta. Ela pode ter o valor de x mais um número ou menos um número, pode ter somente o valor do x ou somente um número. Vai descrever uma reta, portanto, é a função do primeiro grau. A função do segundo grau, ela também pode estar completa ou incompleta, mas ela sempre vai descrever uma parábola, tá certo? Então, essa é a característica da função do segundo grau. E a função exponencial, o x aparece no expoente da equação. Então, ela vai me descrever sempre parábolas, certo? Aliás, parábolas não, curvas, que mostram
um aumento acelerado ou um declínio acelerado. Certinho? Deixa eu só arrumar aqui, que ficou minúsculo aqui, ó. Vi agora. Ó, ficou melhor assim. Deixa eu arrumar aqui. Vou tirar outro print. Sim, gente. Voltando aqui de novo. Aí eu vou parar já de apresentar. Vou parar a gravação. E aí eu vou fazendo a chamada. E quem eu for chamando pode ir saindo, certo? Pra gente agilizar, porque vocês têm aula e eu também tenho aula em outra turma. Interromper a gravação.